videoaula de hoje daremos início ao estudo das potências de números reais. Nesse primeiro momento definiremos o que é uma potência e apresentaremos algumas propriedades iniciais operatórias das mesmas. Bom, então vamos lá. Primeiro, a definição de potência para a gente nos números reais, trabalhando com o que eu chamo de uma base real, é o seguinte: é pegar esse número, que funciona como base da minha determinada potência, um a elevado a n, onde o a é a base e o n é o expoente, e multiplicá-lo por ele mesmo, por ele mesmo, por ele mesmo, quantas vezes? Quantas tiverem no expoente. Então são n fatores. Eu teria que ter n termos aqui. Então, trabalhando com uma base a que seja um número real, e um expoente que seja um número inteiro positivo, ou seja, 1 ou 2 ou 3 ou 4, por aí vai, do 1 em diante, para números inteiros, essa é a minha definição de potência. Pegar o número, multiplicar por ele mesmo quantas vezes, quantas o expoente lhe disser. Beleza? Então está aí a nossa definição de potência. 3 exemplinhos bem simples apenas para a gente compreender a utilização da potência inicial. 3 ao quadrado. Quem se repete é a base. Então aqui 3, quantas vezes? 2 vezes 3. Então 3 vezes 3, resultando em 9. Claro? Muito simples. Menos 2 ao cubo. Quem se repete é a base. Então, menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. Isso é o menos 2 ao cubo. 3 vezes, não é isso? Menos com menos dá mais, mais com menos, sinal negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 resulta em 8. Então, menos 2 ao cubo resulta em 8. O que seria 0 elevado a 22? Então, ficaria aqui com 0 vezes 0, várias vezes, ou seja, 22 vezes, aliás, que vai resultar, no final das contas, em 0, porque qualquer produto que contenha um fator igual a 0 se anula, beleza? Daí já notamos o seguinte: sempre que eu tenho 0 elevado a uma potência que não seja o 0, esse resultado vai ser nulo, uma potência inteira positiva, beleza? Do 1 em diante, então esse resultado vai ser nulo. Então, esses são 3 exemplos iniciais apenas para que a gente possa utilizar a definição, entender como que ela é, como que ela funciona. Beleza? A partir daí, a gente vai começar a trabalhar um grupo de propriedades ainda iniciais, existem outros, que dizem respeito ao cálculo de potências, para que a gente possa não se enrolar com o tratamento de sinais, principalmente. Primeiro, eu estou dizendo para vocês, se eu tenho uma potência cujo expoente é par e a base não é nula, pode ser positiva ou negativa, o que vai acontecer com o resultado dessa potência? Com o sinal dela, melhor falando, Se o meu expoente é par, pensa no seguinte: se todo mundo fosse sinal positivo, se a base for positiva, no produto todos os termos serão positivos, não é isso? Então ninguém tem dúvida que vai dar positivo esse produto. Mas se a base for negativa, o que ocorre no final das contas? Você vai ficar com menos vezes menos, uma quantidade par de vezes. Sendo que a cada dupla de sinais negativos, você ganha um positivo. Pô, mas como a quantidade é par, eu consigo formar duplas exatas, não sobra ninguém. Então, vai virar tudo positivo e o resultado também vai ser. É o que eu estou dizendo aqui, que se o n for par e o a não for nulo, a tua potência sempre é positiva. Beleza? Exemplo, o que é 3 à quarta? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que dá o quê? 9 vezes 9, que dá 81. Positivo. Então, quando a base é positiva, obviamente deu positivo. Agora com a base negativa, o que é menos 3 à quarta? É menos 3, por menos 3, por menos 3, por menos 3. Seria isso aqui, Repara, positivo, que é menos com menos, e positivo. Agora ficou positivo por positivo. O que isso vai dar? Mais, novamente, 81. Então, independente da minha base ser positiva ou negativa, a minha potência deu positivo. Beleza? Observação que eu peço que vocês prestem muita atenção nela, que é uma fonte de confusão muito grande de potências, que é o seguinte: qual é a diferença do que eu estou pedindo no lado esquerdo e no lado direito desse cálculo aqui? Menos 3 entre parênteses ao quadrado e menos 3 ao quadrado. Do lado esquerdo, eu estou evidenciando quem está ao quadrado é o menos 3. Tudo que está entre parênteses está ao quadrado. Ou seja, que cálculo é esse na verdade? É menos 3 que multiplica menos 3. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Claro? Então esse resultado aqui é 9. Já no cálculo da direita, quem está ao quadrado é somente o 3. O menos é um sinal de acompanhamento, é um sinal que precede esse cálculo. Só o 3 está ao quadrado. Então, eu vou repetir o menos, já que ele estava na frente, e vou fazer o meu 3 ao quadrado, que seria o que aqui?
3 vezes 3. Esse é o cálculo a ser feito, tá? Esse menos continua, né? Ele não entrou no meu cálculo, 3 vezes 3, 9. Essa primeira conta daria 9 e essa segunda conta daria menos 9. Então, aprendendo a diferenciar, se tem o parênteses, tudo que está no parênteses está elevado à potência. Se não tem o parênteses, só está elevado o número, o sinal na frente é apenas um acompanhamento. Beleza? Bom, entendido isso, vamos passar para a segunda parte, né? Trabalhei o n par, agora eu vou trabalhar com n ímpar. Se minha potência tiver expoente ímpar e a base não for nula, né, que a base nula é um caso óbvio para a gente, o que vai acontecer com essa potência? Primeiro, imagina, se você tiver todos os sinais da base positivos, ou seja, se a base for positiva, aliás, claro que vai dar positivo. Agora, se você tiver a sua base negativa, uma quantidade ímpar de sinais negativos em forma de produto, vai dar o quê? Até vimos um exemplo disso já aqui. Uma quantidade ímpar de sinais negativos em forma de produto dá negativo. Porque você vai formando pares que vão dando positivos e sobra um único cara negativo, que vai transformar o sinal em negativo. Sempre assim. Tá? Então, exemplo, né? 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8. Então, quando a base é positiva, deu positivo. Aqui, o mesmo cálculo, menos 2 ao cubo, para a gente não ter que refazer, dá o que aqui? Menos 8. Então, repara, se a base for positiva, deu positivo. Se a base for negativa, deu negativo. Ou seja, se o n é ímpar e o a é diferente de zero, a sua potência acompanha o sinal da base. Sempre assim que vai funcionar. Claro? Bom, terceiro e último caso dessa nossa parte introdutória de sequências. Tá? Se eu tiver uma potência de uma potência de uma potência, uma em cima da outra, né? Uma escada de potências, como começar a resolver? Teria como você começar a resolver isso de baixo? Bom, se eu quiser começar a resolver de baixo, eu tenho que elevar a alguém. Quem é esse alguém? Eu sei quanto é? Não. Se eu não sei quanto está o que está em cima, eu não posso começar de baixo. Então, nesse tipo de caso, você deve começar, como estamos ressaltando aqui, ó, do topo. Comece da potência lá em cima, calcule e vá descendo a escada aqui. Beleza? Então, começar de cima. Exemplo. 2 elevado a 3 elevado a 1 elevado a 7. Como fazer isso, né? Vou começar de cima. Quanto que é 1 elevado a 7? É 1 vezes 1 vezes 1, 7 vezes. Vai dar 1. Não é isso? 7 fatores. Quanto que é 3 elevado a 1? Definição de potência, só teria um fator, da ele próprio, não é isso? Então, 2 elevado a 3. É um único fator, 3. E quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tá claro? Então, dessa maneira, daí a gente calcularia potências, né? Desse tipo, né? Uma potência que a gente tem uma em cima da outra direto, uma escada.